clientela, nós temos aqui uma pessoa falando que o filho está esperando para ser chamado, né, para um acompanhamento, mas até agora nunca foi chamado. Hoje a gente tem as faculdades que oferecem, né, o próprio instituto oferece, né, Tiago, o acompanhamento a um preço que dá para acessível, que dá para as pessoas fazerem. Eu estava ontem com a Jaciara, né, e ela dizendo que lá na Uninassal ela vai ter hidroginástica, olha, vai ter pilates, né, e ela falando lá das terapias que são feitas lá com preço bem legal. Eu achei bacana isso, porque muita gente não tem conhecimento, né? Então tem a Unileão, tem a Uninassal, tem o Instituto Tiago Andrade, que oferece, né, essas terapias para que as pessoas possam aí estar se tratando, possam estar precavendo, né, de doenças mais... Não, é muito necessário, porque assim, ó, Tiago, eu não sei se você prefere ser chamado professor, doutor... Não, fica à vontade, fica à vontade. Mas assim, como é que você, com o seu olhar, né, de psicanalista, de psicólogo, você observa esse adoecimento mundial, porque não é só no nosso país, né, nas pessoas, assim, tá todo mundo de alma doente, corpo doente, mente doente, coração doente. Nunca, eu acho que não teve assim na história um momento como esse agora, que é do menor ao maior. Muitas vezes numa casa você encontra toda uma família com o psicológico abalado, adoecida. Nunca se viu tanto suicídio, tantas coisas como estão acontecendo hoje. Eu sei que você volta muito o olhar para esse ponto, né? Observa as pessoas mais profundamente, você tem o conhecimento. O que é que você acha que está acontecendo? O que é que está faltando em nós, na humanidade? Cecília, tem uma música de Roberto Carlos que ele cantava assim, ele canta, né? Ele não morreu, ainda bem. Mas a música dele, ele diz assim: não adianta me dizer coisas que não fazem sentido, que tal olhar as coisas que a gente tem construído. O mundo hoje é bem melhor do que há muito tempo atrás, e a mudança desse mundo, o ser humano é quem faz. Quer dizer, ele cantava isso há quantas décadas, né? E as mudanças que estão acontecendo no mundo, ela não tem outro responsável a não ser o próprio ser humano. E o Freud, né, o Sigmund Freud, ele já observava isso antes mesmo da psicanálise surgir, quando ele fala sobre o caos humano. Quer dizer, a psicanálise, ela surge esse termo psicanálise em 1895, mas aí Freud estava escrevendo a Interpretação dos Sonhos, que é uma das maiores obras, a principal obra dele, e veja só, em 1900 já se falava sobre o caos humano. E nós estamos em 2025, né? Mais de um século depois, e as pessoas continuam adoecidas. Por quê? Porque nós estamos colocados em contextos onde as pessoas não compreendem o espaço do outro. E isso é mundial. Isso entra no consumismo, isso entra no capitalismo exacerbado, isso entra na falta de tolerância, de paciência, né? Da gente ter que trabalhar para sobreviver, porque ninguém trabalha para viver. Essa é uma realidade, né? E aí as pessoas estão mais sensíveis em relação à sua própria existência e insensíveis em relação à existência do outro, né? Eu sempre costumo falar, gente, por que as pessoas estão cada vez mais adoecidas? Porque a gente não compreende o outro ele quer falar. Pode prestar atenção que quando você está num diálogo com alguém, sempre alguém está querendo falar, ou seja, ela está querendo ser ouvida. E você fala, e a pessoa aumenta o tom da voz, o volume da voz, não o tom, mas o volume. Aí você fala e a pessoa aumenta mais. Por quê? Porque ela precisa terminar de falar. Porque as pessoas, elas querem ser ouvidas. E nós não estamos treinados para ouvir, para entender o lugar do outro, para entender o espaço do outro, né? Então, assim, acontece isso em todos os lugares, né? Então, o mundo ele está totalmente, realmente, perdido nesse sentido. E antigamente a gente tinha aquelas conversas que sentava assim na agulha do feijão, sentava na calçada, tinha toda aquela
coisa do ouvir, né? Hoje não, hoje você chega num restaurante, tá lá, cada um com o pai, a mãe, o filho, cada um no seu celular com a cabeça lá, olhando lá os TikTok da vida, os Instagram da vida, menos conversando, menos ouvindo, menos trocando ideias, né? E isso é em todo o ambiente. A gente estava reunido ontem com um grupo de colegas, de amigos, e de vez em quando um chamava a atenção. Ei, pessoal, solta o celular. E todo mundo só largava o celular na mesa. Mas era uma coisa mecânica. Todo mundo já ia direto para o celular, né, e deixava o assunto, deixava a conversa. E essa conversa é que ajuda as pessoas, né? E ajuda muito. Mas, então, assim, às vezes as pessoas querem ser ouvidas. Uma vez eu ia a Fortaleza e eu sempre gostava de ir sozinho, né? Porque o banco... a poltrona vizinha, ela desocupada. E aí, eu lembro que quando eu levantei a vista, vi um rapaz na entrada. Quando eu menos esperei, ele estava sentado do meu lado. Aí ele disse, perguntou, boa noite, eu disse, boa noite. Tá? Ele passou a noite toda conversando. E eu passei a noite toda ouvindo. Mas, minha gente, do Crato até Fortaleza, esse rapaz disse tanta experiência, que só deu tempo ele perguntar meu nome no final. Ele chorou, contou de uma separação, um processo de separação. Tinha um filho de 7 anos que morava com a avó lá em Fortaleza. Né? Então, assim, todo um sofrimento. E aí, quando ele descobriu que eu era psicólogo, ele disse, mas rapaz, tu não disse nada. Ele, não, você estava conversando, você estava falando sobre você. Então, naquele momento, ele se sentiu acolhido. Né? Acolheu o outro é exatamente fazer com que ele possa se sentir confortável para falar sobre as suas emoções. É a mesma coisa do suicídio, né? Nós estamos vivendo agora o Setembro Amarelo, né? E se fala um pouco sobre o suicídio, porque se fala muito sobre a campanha durante o mês de setembro, né? Mas quantas pessoas não cometeram suicídio em outras épocas do ano? Cecília, tem uma investigação, é um dado que eu achei interessante, de uma palestra que uma vez eu acompanhei no Crato, e um superintendente da saúde do estado do Ceará, e ele trouxe alguns dados que eu achei assim muito relevantes a gente refletir. Às vezes a gente vai passando no lugar e tem um acidente, uma moto colidiu com um poste, a pessoa foi a óbito. Um carro capotou em tal lugar, ou então um carro deu de frente com um poste, a pessoa foi a óbito. Na hora de fazer o registro, Adriana, o registro é feito como acidente automobilístico, né? Uhum. Só que quem não garante que aquele acidente tenha sido provocado tenha sido um suicídio? Percebe? Em alguns casos, deixam